Fala, gente, estamos ao vivo. Hoje estou aqui com o Nel, de Itabuna. E é triste, é trágico, se não fosse tão cômico, né? A gente tanto falou sobre censura o tempo inteiro, a gente avisou pra caramba que durante as eleições as redes sociais ali perderiam todo o alcance. Eu vi rede social de muita gente de esquerda com 5, 10 mil curtidas, não sei quantos compartilhamentos, que o próprio Facebook impulsionava de forma gratuita as redes sociais do pessoal de esquerda, enquanto a nossa rede social, que a gente trabalhou muito tempo, que a gente tinha conteúdo, tinha sido lá tolhida, tinha secado. Então, hoje a gente recebe a notícia de que o PT ingressou no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É claro que agora nós temos ainda, mais do que sempre foi um ministro do Supremo Tribunal Federal à frente do TSE, mas dessa vez o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tem um ministro especial para eles, que é o Alexandre de Moraes, que, coincidentemente ou não, foi o cara que, por todo o mandato do presidente, esteve contra o presidente, esteve barrando o presidente, esteve ali tentando derrubar as ações do presidente. Em momento algum, Alexandre de Moraes levantou alguma coisa sobre corrupção contra o Bolsonaro. Não. Foi somente ideologia e uma bigorna presa no pé do presidente, um peso nas costas do povo brasileiro. Foi Alexandre de Moraes durante todo esse tempo. E agora, por mais uma ação do PT, vale lembrar que o TSE, para cada 15 coisas que ele barrava do Bolsonaro, uma ele chamava a atenção do Lula, mas tinha 15 coisas ali que o presidente era impedido de fazer, o governo era impedido de fazer. E agora você vê o Tribunal Superior Eleitoral acatando um pedido do PT, ordenando a Jovem Pan que não use termos como ex-presidiário. O que o Lula é? Ex-presidiário. Como é que não pode falar que o cara é ex-presidiário? Comenta isso aí, Nel, pelo amor de Deus, comenta isso aí que é inacreditável. Rapaz, esse pessoal fala tanto de democracia e não tem nada democrático, né? Basta você discordar da opinião dele. Não é nem o que fala, é quem fala. Você viu aí agora a gravidade que aquela repórter fez com a filha do presidente, né? E você não vê nenhum comentário em relação a isso, os outros veículos de comunicação, todo mundo quietinho. Então, assim, chega a ser aterrorizante. É censura mesmo. É censura. Você não pode mais expressar seu pensamento, você não pode falar o que é real, o fato. Né? Eles criam a narrativa, coloca isso aí, você não pode contestar, porque aí você vira terraplanista, você vira contra a ciência. Você não pode questionar, não. Você tem que acatar o que eles falem e ficar quieto. E ficar quieto. Com pena de tomar multa. Presta bem atenção aqui. Eu vou ler a notícia aqui agora, né? Ó. Após pedido do PT, Jovem Pan é proibida de falar livremente sobre Lula. Se uma emissora, presta bem atenção, eles não chamaram a Jovem Pan de criadores de fake news, eles não puniram a Jovem Pan ou processaram a Jovem Pan por uma notícia errada, por uma coisa inventada, por uma mentira. Não, eles não puniram a Jovem Pan, não questionaram a Jovem Pan por nada disso. Eles questionaram a Jovem Pan para que ela não fale sobre o fato de que o Lula já foi preso. Aí eu vou ler aqui, ó. Decisões do TSE impedem a emissora de falar sobre as condenações do petista. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral ordenou investigação sobre a cobertura eleitoral da Jovem Pan. Decisões do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que proíbem jornalistas e comentaristas do grupo Jovem Pan de comunicação de se manifestar livremente. Vou ler de novo, ó. A decisão proíbe o grupo Jovem Pan de se manifestar livremente sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é censura. E censura é ditadura. Preste bem atenção, eles não estão proibindo de falar coisas sobre o Lula. Eles não querem que fale que o Lula já foi condenado, coisa que é verdade. Jornalismo, ele é feito de fatos. E qual é o fato? Lula é um ex-presidiário, é um descondenado. Lula não é inocente, porque existe uma diferença entre você provar que o cara é culpado. E o Lula foi provado que ele era culpado. Para abonar isso aí, só comprovando que a justiça estava errada
e de que ele agora é inocente, ou seja, ele tem que provar a inocência, ele não provou a inocência. A culpa foi provada, a inocência não foi provada. Então, todos esses processos que culpabilizaram Lula ainda são fatos reais. Nem mesmo a justiça, por mais que goste de Lula, conseguiu desprovar aquilo que foi provado. O fato é esse. Quero você que está assistindo aí, ó, 50 pessoas assistindo. Comenta de onde vocês estão assistindo para a gente mandar um abraço para vocês, qual a cidade, qual o estado. Comenta aí, né? Olha, olha o termo aqui, eu vou ler de novo, ó. Vou ler de novo, ó. Decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proibiu jornalistas. Um Tribunal Superior Eleitoral que só existe no Brasil, proibindo jornalistas e comentaristas do grupo Jovem Pan. Preste bem atenção. A decisão não foi para um monte de rádio, não foi para um monte de televisão, foi para a Jovem Pan. Pergunta, Nel, se fizeram isso com a Rede Globo em relação ao presidente Bolsonaro. Não fizeram. Não. Pergunta, Nel, se fizeram isso em relação à CNN contra o Bolsonaro. Não. Veja. A Veja, o antagonista, Globo, não fizeram. Foi somente em cima da Jovem Pan contra o Lula, a favor do Lula. Vamos lá. Então, assim, a decisão é essa. A Jovem Pan está proibida de falar que o Lula é ex-presidiário, proibida de falar que o Lula é a favor do aborto. Preste bem atenção. Coisas que o Lula falou que ele era a favor. Agora a gente não pode mais falar a favor. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral está tendenciando para o Lula, porque quer voto de quem? Da igreja. E a igreja é contra o aborto. Então, para apagar ainda mais o passado do Lula, que eles estão fazendo agora, dizendo que o Lula é contra o aborto, que não é verdade. O que você ouviu, desouça. O que você viu, desveja. Né? É isso aí. É isso aí. Fala de novo. O que você ouviu... Ouviu, desouça. E o que você viu, desveja. É brincadeira isso, né? Em editorial publicado na tarde desta quarta-feira, 19, a Jovem Pan sinalizou aos seus espectadores que repudia as decisões impostas pelo TSE, mas que vai obedecer às decisões tomadas pelas Cortes de Justiça. A emissora chama a atenção para o fato de que justamente aqueles que deveriam ser os pilares dos sólidos da defesa e da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la. E faz-se isso por meio de relativização dos conceitos da liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opinião. Não existe crime nisso aqui. A Jovem Pan não estava cometendo um crime, não estava cometendo nada ilícito, nenhum erro contra a concessão pública que ela ganhou, nada. Simplesmente ali, detalhe, eles não estão censurando, não é nem a opinião da Jovem Pan, é o fato. Eles estão censurando a veiculação do fato. Ou seja, Lula era pró-aborto. Lula é condenado, ex-presidiário. Então isso não é opinião da Jovem Pan, isso é o fato. Isso ocorreu. É complicado, viu, Thiago? Eu acho que já passou do ponto de ser complicado. Eu acho que isso aí eles já transbordaram do complicado, eles já estão na parte da... Olha só, se o nosso país ele é um país que não tem censura, quem comete censura está cometendo o quê? Um crime. Então quem comete crime, para mim, é criminoso, tem que responder. Não é possível que no Brasil exista pessoas acima da lei. A Jovem Pan está proibida de falar sobre as condenações sofridas pelo candidato. Olha isso. A Jovem Pan está proibida de falar sobre as condenações do Lula. Que isso, gente? Não pode mais falar agora. Além de... É sacanagem isso. É inacreditável isso. Que perspectiva tem aqui? Vamos mandar um abraço pro pessoal que está assistindo aí. Selma Rocha, Mirta de Abísio, boa noite, que loucura, quando isso vai parar? Mirta de Abísio botou assim, ó, boa noite, quando isso vai parar? Olha, há 20 dias, 20 não, 12 dias do segundo turno das eleições, não tem, infelizmente, não tem mais quando, né? Isso aí poderia parar no final do primeiro ano do governo, do segundo ano, do terceiro, mas já estamos no final do quarto ano. Não pararam. E não vão parar, sabe por quê? Eu digo assim, com muita dor na carne, sabe por que eles não pararam? Porque quando uma pessoa não tem limite, ou você dá limites a ela, ou ela transborda. É o que está acontecendo. Infelizmente, no Brasil, ninguém deu limites à esquerda.
Ninguém deu limites aos abusos do Supremo. Ninguém deu limites a nada do que faziam contra o presidente e a gente vive esse Brasil que está aí. Então, enquanto nós não impusermos limites, e o Lula vive dizendo isso. Quando ele foi eleito, ele vai perseguir o Moro. Ele vai perseguir o pessoal da Lava Jato. Olha o que o PT fez em relação ao Jovem Pan. Já pediu para censurar. Você imagina Lula no poder? Vai acabar a Jovem Pan. Então, ô Mirta, infelizmente é isso. Fala aí, Nel. Não, a gente fica até... Parece piada, só que não é. Tá acontecendo. E tem gente só se vai dar conta quando chegar nele. Sabe? Quando chegar, porque se você não puder falar, o que você mais pode fazer na vida? Se você não está indignado, se você está com angústia, o primeiro conselho que o amigo fala assim, bota para fora. Fale. E agora você tem que ficar quieto, ouvir as barbáries, ver as barbáries e ficar quieto, sem poder falar. Agora, um veículo que vai narrar os fatos, o que aconteceu, contar uma história. Por isso que a história, às vezes, você tem que saber quem é que está contando a história. Porque eu acho que daqui a 100 anos, um exemplo, se tudo der errado, e aí como é que vai contar a história do mensalão lá do PT? Vai contar a história bonitinha, vai contar a história, né? Tudo, mas não houve nada disso. Então é aquele negócio, né? Desouça o que você ouviu tudo até agora, desveja o que você viu tudo até agora. E engraçado, isso que você comentou agora, engraçado não, a seriedade do que ele falou agora é verdade. No futuro, vão contar essa história botando o Lula como coitado, como se o presidente Bolsonaro tivesse sido o grande líder de uma orquestra criminosa que culpou o Lula, prendeu o Lula, mas depois ele conseguiu sair, como fizeram com os militares. Quem construiu o Brasil, as maiores instituições do Brasil foram os militares. As BRs foram os militares, a infraestrutura foram os militares. E o que a gente estava ouvindo até pouco tempo atrás? Que os malvados do passado eram os militares. Então daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa. Lula volta ao poder, a esquerda volta ao poder e começa a contar a história na faculdade de que o Bolsonaro se uniu com o Moro, com o Dallagnol, deram um golpe no Brasil, tiraram o Lula, prenderam o Lula, mas depois a justiça conseguiu reverter. É sacanagem isso aí. Thiago, você falando em infraestrutura que o militar fez, né? Basicamente você vê as usinas, toda essa infraestrutura de peso, vamos dizer assim, a base, o alicerce, tudo feito lá atrás, né? Ponte Rio-Niterói. Acho que, se eu não me engano, é a maior ponte no Brasil, né? Sim, sim. Aí eu tenho um amigo falando que diz assim, rapaz, o homem quase não criou mais nada, só veio modernizando, melhorando as coisas do que já foi inventado. Aí eu falo assim, qual foi a grande obra hoje no país feita pelo legado do PT, nos 14 anos, 16 anos? Você não vê. Então, é um governo só de falácia, cria um mundo, só eles vive esse mundo, que eu não conheço esse Brasil de Lula, que fome zero, não sei o quê, porque você mudar... Nunca existiu. Nunca existiu. Você mudar a renda na caneta, assim, ó, a partir de agora quem ganha é classe média. Promove o cara sem... E os dados dos governos, se Lula controla a imprensa, o governo dele vai falar assim, não, batemos um recorde. Estamos com a pobreza reduzida a 90%. Não, aí eles criam os prêmios deles, eles criam os títulos deles, eles criam os recordes deles como se fosse realidade. Quando foi que no Brasil não tinha pobreza? Que história é essa de tirou o pobre da pobreza? Isso nunca existiu. Você vai dizer para mim, então, que depois que o Lula saiu do poder, todo mundo voltou para a pobreza porque era burro? O cara sai da pobreza, volta para a pobreza? Tá errado, é mentira. Vai tirar o ser humano da pobreza, é o conhecimento. Claro, exatamente. Né? O estudo. E como o Bolsonaro fala assim, passando fome não pode estar passando mal. Porque se tiver alguém na cidade passando fome, tá a incompetência do prefeito. Porque o Renda Brasil, o Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil tá aí. O CREAD, o CRAS, ele tem a obrigação de ir localizar essas pessoas que se encaixam nesse programa e cadastrar. Então... Na verdade, o CRAS, e aí é o grande perigo, esse mês, essa semana começou a circular de novo um vídeo meu que eu falo sobre uma denúncia em relação às prefeituras estarem descredenciando
muitas famílias que estão perdendo o Auxílio Brasil e a própria prefeitura coloca a culpa no presidente. O presidente ele paga, o ministério paga, mas quem faz o credenciamento ou não é a prefeitura. Então, se você está perdendo o seu auxílio e mesmo tendo direito, é falta de instrução da prefeitura, do CRAS, ou, como eu falei, muita gente burlando o credenciamento. Nel ganha R$1.000. Dá um exemplo aqui. Nel ganha R$1.000, tem uma família de 4 filhos, mais a esposa. Aí vai lá o cara do CRAS, bota que Nel ganha 10 mil, perdeu o auxílio. Nel ganha 5 mil, perdeu o auxílio. Entendeu? Então, tem que ficar alerta no registro do seu Bolsa Família. Eles tentam boicotar o presidente de tudo quanto é forma. Aí você vai lá no CRAS da prefeitura, que aqui na Bahia, por exemplo, quase todos são de esquerda. Vem cá, olha, perdi meu auxílio Brasil. Aí o cara do CRAS está orientado a dizer que a culpa é do Bolsonaro, que ele está cortando os auxílios e a gente sabe que é mentira. Então, Nel, essa live aqui era para a gente falar sobre esse absurdo aí. Vou ler aqui, ó. Jovem Pan botou no editorial, ó. A Jovem Pan, com 80 anos de história na vida do jornalismo brasileiro, sempre se pautou em defesa das liberdades de expressão de imprensa, promovendo o livre debate de ideias entre seus contratados e convidados em todos os programas da emissora de rádio, emissora na rádio, na TV e em suas plataformas de internet. Vamos ver aqui se tem alguma outra notícia que falar sobre isso aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ver se alguém comentou essa notícia aí, ó. Portal. É complicado. A Zoe da Jovem Pan já a Zoe, né? Tá abalada, menina. Tá abalada, menina. Tá abalada. Difícil, pô. É difícil. Já foi dito que ela vai ser extraditada se Lula vier a vencer. Pois é. Olha que loucura. A Jovem Pan enviou um documento aqui que a gente já leu. Acho que é isso, gente. Comenta aí o máximo que vocês puderem. E falando nisso, você lembra quando o Lula era presidente, que teve aquele embate com o jornalista estrangeiro que ele quis tirar o passaporte do jornalista? Prendeu o cara no Brasil? Você lembra disso? Lembro. Então, esse é o Lula, o ditadorzinho. Tá falando de fato, né? Do que aconteceu. Tá lá. Aqui, ó, a multa. Tava procurando isso aqui, a multa. O descumprimento dessas determinações podem levar não só a direito de resposta, como também a multa de R$25 mil e a remoção dos conteúdos de nossa plataforma. É censura. É censura. Começa no Brasil a censura do Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu terminar aqui lendo aqui as perguntas aqui, ver se tem mais perguntas aqui. Ó. Você que quer mandar sua pergunta, comenta aí pra gente responder aqui. Daniela Salles, a Dani que trabalhou com a gente na campanha de Alagoinhas, né? Maria da Paz, Thiago, lê minhas postagens. Maria da Paz, não tem como roubar o Brasil, é dos patriotas e não dos comunistas. Maria Paz, Thiago, ele é um condenado por seus atos. Ele plantou a semente. Cida Oliver, Thiago Martins, já compartilhei esse vídeo. Obrigado, Cida, vocês que estão assistindo. Aqui a gente não pede Pix, a gente não pede doação, não pede nada. Só que eu peço o seu compartilhamento, de graça. E dura 1 segundo. E o trabalho não para. Então, assim, vou finalizar aqui já, ó. É isso. Maria Paz, obrigado pela participação. A Dani Salles também. E é isso. Maria Paz botou, Thiago, eles estão apavorados porque já são derrotados. Maria, esse discurso de já ganhamos é perigoso. Não pode não, a gente tem que trabalhar muito aí para poder virar esse jogo, tá bom? Gente, vou finalizar aqui, conto com a parceria de vocês de compartilharem o máximo possível essa live. Tá bacana aqui, já tem bastante gente compartilhando aqui, mais de 50 compartilhamentos. Graças a Deus, essa mensagem precisa ir. A gente não pode se dobrar à ditadura, tá bom? Olha, Nel, manda mensagem aí. Gente, um prazerzão, tô aqui do lado do Thiago, hein? Cheguei agora ele estava em Coaraci, e o Thiago me falou desse assunto aí, eu fiquei, vamos participar aqui, vamos fazer uma live aí, então é isso aí que vocês viram. Um abraço aí, muita oração, jejum e oração, e trabalho, vamos virar voto, vamos correr atrás, né, porque o trabalho não para, como o Thiago falou, esse negócio de já ganhou, não, mas vamos para cima, não tem negócio de falta de otimismo não, né. Nós estamos otimistas, é uma coisa. Mas ser realista. Mas tem que ser realista. É. Eles implantam mentira e usam todas essas ferramentas que estão em poder deles, né? Afinal, são 35 anos de esquerda governando o país.
Saiu agora com o Bolsonaro, a direita está aí representada pelo Bolsonaro, mas ficou aí um legado deles aí que ainda articulando atrapalhar o desenvolvimento do país e a liberdade do nosso povo. Show! Compartilha aí. Beijo, até mais.